escutando, Isabela? Áudio tá ok? Tá me ouvindo? Agora tô. Maravilha. Maravilha. Tá ouvindo perfeito agora? Tranquilo? Sim, é que eu tava tentando usar um microfone, com ele eu não escuto. Não, tranquilo. Eu tive que arranjar um microfone grande, porque minha voz é baixa. Se eu não arranjasse um microfone parrudo assim, ninguém iria me escutar. Aí seria terrível. A Márcia fica rindo. Mas assim, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Eu estou movimentando os grupos lá agora, o pessoal vai entrando aos poucos, tá? Desde cedo eu tenho pegado no pé do pessoal. Isabela, muito obrigado pelo convite. A ideia aqui é tentar furar um pouco a bolha desse pessoal meio matuto voltado só para o financeiro, para a gente poder expandir mais a mente, as ideias e poder aprender um pouco com você hoje. Confesso que eu estou bastante curioso, porque era uma área que eu já ouvi falar, mas sempre tinha aquela curiosidade, né, de saber como funciona. E assim, muitas pessoas hoje, por exemplo, como a Elisama, está voltando para casa dirigindo, então está nos escutando, ela vai estar absorvendo as informações tipo podcast, de áudio mesmo, né, sem ser vídeo. A, a Nayara está trabalhando, algumas pessoas aqui estão se movimentando, mas assim, o vídeo está um pouco fechado porque algumas pessoas já estão de pijama. Então, Elisama não, né, Elisama? Brincadeira. Mas a pegada é essa, você ficar bem à vontade, bem tranquila, você pode se apresentar, eu vou tentar tocar contigo aqui, e à medida que o pessoal for tendo dúvida, for querer perguntar, basta levantar a mão, escrever no chat, a gente vai estar acompanhando. Tá certo. Vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, então. Boa noite a todos, eu sou Isabela, e eu sou especialista em milhas aéreas desde 2018. Eu entrei no mundo das milhas, acho que igual a maioria das pessoas, né? Que é quando a gente está viajando frequentemente, procurando oportunidades de viajar de forma mais econômica. Isso aconteceu quando meu atual esposo, né? Na época era namorado, mudou para Salvador. E aí eu vi propaganda sobre um curso de milhas aéreas, eu me inscrevi e isso mudou toda a minha história depois desse momento. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação, e aí eu misturei formas de acúmulo com a minha história, as formas que eu usei para acumular. Queria que fosse bem leve para todo mundo, e ficam à vontade para tirar dúvida e a gente compartilhar o conhecimento aqui. Maravilha, Isabela. Pessoal que está chegando, podem ficar à vontade, podem perguntar se quiser, levantar a mão. Eu garanto que, à medida que você for falando, Isabela, o pessoal vai ter muita dúvida. Se eles não tiverem, com certeza eu tenho aqui umas 20 páginas de pergunta, mas eu acredito que você vai estar respondendo ao decorrer da apresentação. Tá certo, então. Vocês estão vendo a minha apresentação aí? Sim? Tudo ok, estamos vendo. Então, assim, eu cresci uma família simples, né, que buscava sempre o estudo e oportunidades de segurança financeira como prioridade. Então, eu quase não viajei na minha infância e eu cresci com esse sentimento de que eu queria dominar o mundo, assim, conhecer todos os lugares que eu pudesse. E eu acho que na vida a gente tem que fazer um meio termo, né? Equilibrar o lazer com conhecimento, com segurança financeira. Então, o que eu aprendi foi uma forma econômica e viável de viajar para que isso jamais fosse uma coisa que eu não mais pudesse fazer. Então, eu vou explicar aqui para vocês como eu enxergo, né, a jornada das milhas, desde as formas que a gente tem de acumular e as formas que a gente tem de utilizar, sempre levando em consideração o custo-benefício. Então, tudo começa. Você sabe me falar onde que eu projeto aquele laser?
O laser Olha, aqui? eu acredito que nesse menu lateral deve ter um triângulo, um quadrado, um redondo ali do lado, vai ter uma chamada louça interativa, perto do cadeado. Veja se é por ali. Ah, Na... ponteiro. Automático, oculto, visível. Agora? Tá dando para ver onde que eu Tá, a tô? gente está vendo o seu cursor também. Ah, então excelente, era isso que eu queria saber. Então aqui tudo começa no cartão de crédito, né? Peraí, Isabela, só tenta. A gente está vendo a página pequenininha, a gente não está vendo a tela grande, a gente está vendo a apresentação dos seus slides. E Isso. agora? Agora a Certo? gente está vendo. Perfeito. Então aqui. Tudo começa aqui, né? O início da jornada, para mim, começa no cartão de crédito, embora para algumas pessoas, eu tenho clientes também nessa condição, eles que acumulam milhas porque viajam com muita frequência. Então, considerando aqui o cartão de crédito é associado com programas de fidelidade de bancos, e esses programas de fidelidade nos permitem acumular milhas de diversas formas, tanto única e exclusivamente pelo uso do cartão de crédito, quanto também quando a gente faz reservas de hotéis, compras em lojas parceiras dos programas de fidelidade, assinatura de clubes, compra diretamente de pontos e alguns tipos de abastecimento. Além desse cartão de crédito, a gente tem cartões também que são pré-pagos, e usando um cartão pré-pago, eu também conseguiria fazer essas formas de acúmulo, né? Só não tem a forma de pontuação. E os cartões de crédito com cashback e investback também permitem o dinheiro de volta em compra de pontos, em compra em lojas, em assinaturas de clubes, em postos de combustíveis e hotéis. Então, na minha opinião, o mais vantajoso é um cartão que tenha um vínculo com um programa de fidelidade, mas caso isso não seja a sua realidade, saiba que com esses outros tipos de cartão também é possível acumular milhas, sempre levando em consideração que esse acúmulo vai ter vinculado a um outro programa de fidelidade ou a milhas aéreas milhas de companhias aéreas e de programas de fidelidade das companhias aéreas. Então, o grande pulo do gato aqui, que muitas pessoas não sabem, é que do momento que eu acumulo as minhas milhas aqui nos programas de fidelidade bancários, eu tenho a oportunidade de ganhar várias milhas de forma gratuita, ou fazendo algumas pequenas assinaturas, umas assinaturas de clube, esporadicamente, ou quem quiser, né, pode manter por mais tempo, em que eu tenho a oportunidade de, muitas vezes, dobrar a quantidade de milhas que eu tenho. Então, a segunda forma de acumular, a terceira forma, na verdade, de acumular milhas gratuitas, seria através dessas transferências bonificadas, né, que é quando a companhia aérea te oferece uma bonificação, às vezes, de 100%, para que as suas milhas você envie para elas. Então, a gente tem opções, né? Latam, Azul, Smiles, que é da Gol, e no momento que eu escolho a Gol, ela está me dando aí, às vezes, 80%, 100% de bonificação. Então, isso aqui é muito importante saber, que existe a hora certa que eu posso transferir meus pontos de forma vantajosa, né? E aqui, quando eu falo na terceira oportunidade, né, seriam a ganhar milhas dentro já das companhias aéreas. Como? Né? Viajando, comprando Uber. O Uber tem uma parceria com a Smiles, que ajuda muito. Alugando carro e ganhando milhas no aluguel do carro. Com iFood, com Uber também, né, através do delivery. Quando eu indico alguém para ser do clube que eu assino, eu também ganho pontos pela indicação. Quando eu compro em lojas que são parceiras das companhias aéreas, por exemplo, Extra, Casas Bahia, Renner, a gente consegue ganhar milhas comprando nos links que tem parcerias com as companhias aéreas. Quando eu transfiro milha do meu cartão, eu também posso ter esse acúmulo extra, né, de milhas. Usando um cartão que seja da companhia aérea, por exemplo, esse Azul Visa Infinity, que ele é da Azul, então eu já pontuo diretamente na Azul, fazendo reserva em hotéis que sejam parceiros das companhias aéreas e comprando milhas e assinando clubes quando tem oportunidades interessantes. E aqui é bem complicado de vocês saberem, né, ter o discernimento,
porque existem muitas propagandas de compra de milhas e de assinaturas de clubes que não são vantajosas também. Então, a gente tem que estar muito esperto para calcular o custo-benefício. E quando a gente chega na fase final do ciclo das milhas, é quando você tem a oportunidade de utilizar essas milhas. Então, a gente tem aqui a Latam, e com a Latam a gente consegue transformar em crédito de gasolina, usar em vale presente, emitir passagens aéreas, né, fazer a venda dessas milhas através de passagens aéreas, transferir para o programa de pontos ao Accor e reservar hotéis. As mesmas opções quase vai estar disponível aqui também na Smiles. Aqui a diferença é que a gente pode transformar em Uber, passagem aérea, comercializar as milhas, retirar alguns produtos. Geralmente, retirar produtos não é vantajoso, tem que saber do custo-benefício. Transferir para pontos ao Accor, quando tem promoções, é interessante. Alugar carros, tem situações que pode valer a pena. Transformar em crédito de Uber, eu prefiro acumular o Uber, né? Mas isso vai de cada um. E também transformar em crédito de combustível para Sharebox. E a Tudo Azul vai ter uma parceria com iFood e Rappi. Você também pode trocar por produtos, você pode fazer a comercialização das milhas, pode trocar por programas ao Accor, e tem passagens aéreas nacionais e internacionais e pacotes de viagens que podem ser comprados com as milhas da Azul. Então, essas seriam as formas de utilização dessas milhas. Sempre é preciso levar em conta o custo-benefício, desde a emissão da passagem até a troca por qualquer produto ou qualquer tipo de vale. Você tem que saber se está ou não valendo a pena de acordo com o preço dessas milhas no mercado. Então, por que eu decidi, né, abrir uma empresa e ajudar as pessoas fazendo a gestão dessas milhas? Em 2018, quando eu descobri o mundo das milhas, eu fui 2 vezes para Salvador. Das 4 vezes que eu fui lá, 2 eu consegui ir por milhas. Travou? Em 2019, a gente começou a planejar o casamento, usar o limite do meu cartão de crédito, comprava milhas, vendia milhas, tinha o dinheiro à vista, pagava os meus fornecedores de casamento, e aí eu conseguia muito desconto, porque quando você tem o dinheiro na mão, além do lucro que eu tinha com as milhas, eu conseguia desconto pagando eles à vista. Só que eu não tinha um dinheiro para pagar para eles à vista, né? Na verdade, aquele dinheiro que eu tinha à vista estava parcelado no meu cartão. E em 2020, eu juntei 1.200.000 milhas nos primeiros 3 meses, e depois passei muito aperto, porque entrou a pandemia e eu tinha muitas milhas, né? 1.200.000, e o preço das milhas ficava oscilando e abaixou muito. E quando foi melhorando, eu comecei a vender. E foi também bem lucrativo. Eu consegui fazer mais de 12 mil reais de lucro com a venda dessas milhas. Em 2021, a gente já tinha casado, né? Então a gente comprou uma geladeira, uma máquina de lavar, e com as milhas dessa compra de geladeira e máquina de lavar, a gente viajou para Noronha. E a economia foi muito grande. Eu vou detalhar um pouco mais depois para vocês verem. Em 2022, ano passado, eu troquei de celular, e aí com as milhas da troca do celular, a gente viajou para Jericoacoara. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um pouco o lucro da venda de milhas que eu tive nos primeiros 3, 4 meses desse ano. Para fazer isso aqui não é fácil, precisa estar bem atento às oportunidades todas do mercado, né? E, ao mesmo tempo, também baixar o custo médio do milheiro na conta. Então, de todas aquelas formas de acúmulo, o que eu ainda não falei para vocês, a gente consegue muitas vezes. O grande lance para mim não é sobre quanto você gasta no cartão. Quanto você gasta no cartão pode ser muito importante e expressivo quando você gasta muito, assim, um montante tipo, eu gasto mais de 20 mil no cartão. Se você gasta mais de 20 mil no cartão, provavelmente você consegue até mesmo viajar para a Europa somente com as milhas do cartão. Mas caso você gaste uma média aí de 3 a 10 mil milhas por mês no cartão, para você fazer a viagem que você quer, você precisa de um certo suporte, tem que ter outras formas de acúmulo. E o que eu mais ensino para meus clientes hoje
é tentar associar o máximo possível as compras do dia a dia, do café, a cerveja, o hotel, compras grandes, por exemplo, aparelho de celular, televisão, geladeira, a material de construção, né? Fazer todos esses tipos de compra pontuando. Por quê? Porque esse tipo de acúmulo, quando eu somo, né, numa mesma conta, o acúmulo por voo, né? Porque quando você compra passagem no dinheiro e você voa, se acumula por cada voo. Com o acúmulo do cartão de crédito, que é esse aqui, o resgate de pontos para tudo azul, 93.500. Com a compra de um item grande, por exemplo, uma geladeira, tá aqui, 71 mil pontos. Com a assinatura de clube, porque a assinatura de clube ela vai me garantir a pontuação máxima, tanto nas transferências quanto nas compras bonificadas. No final, eu vou ter milhas suficientes para fazer a viagem que eu estiver planejando. Então, é muito importante que você envolva a sua família e trace um objetivo. O que eu quero fazer? Para onde eu quero ir? E aqui, gente, quando vocês fazem isso, quando você gasta sempre tendo retorno em milhas, ou seja, sempre tendo o seu dinheiro de volta, você vai conseguir viajar com muito mais facilidade. Então, às vezes, um destino que você acha que é muito caro, já não vai ser tão caro para você, porque você vai ter pelo menos as passagens aéreas. E é importante saber também que existem vários programas de fidelidade, e cada um desses programas de fidelidade, eles têm... Só um minutinho aqui. Pessoal, eu não sei quanto a vocês, mas é muita informação. Eu acredito que essa questão de milhas está muito relacionado a também ser dinheiro, né? Porque pode ser trocado tanto por produto quanto por viagens. Voltou? Tá tudo normal? Voltou, tudo normal, pode continuar. A gente tem várias opções de banco, né? E cada um, eles são vinculados, às vezes, ao mesmo e, às vezes, a diferentes programas de fidelidade. Desses programas de fidelidade, eu destaco aqui 2, que são abertos a qualquer pessoa com CPF, independente de você ter um cartão desse banco, que são o Livelo, que é um banco, um programa de fidelidade originalmente do Banco do Brasil e do Bradesco, e o Esfera, que é um programa do Santander, mas que o Santander, copiando e concorrendo com o Esfera, trouxe melhorias para todos nós. Então, esses 2 programas, qualquer um de vocês pode se cadastrar, basta ter um CPF. E por que é interessante estar em mais de um programa de fidelidade, né? Quanto mais programa de fidelidade eu faço parte, não tem custo, tá, gente, para fazer parte de um programa de fidelidade. O custo, ele só começa quando a gente assina um clube. Quando eu faço parte de um programa de fidelidade, eu fico disponível, né? Eu posso usufruir das promoções que esse programa faz. E com isso aumenta as oportunidades e as parcerias com que eu posso acumular milhas. Hoje, no Bela Milhas, eu vou contar um pouco para vocês quem são meus clientes, para ver se vocês se identificam e, de repente, tem alguma estratégia que eu uso com eles que vocês podem utilizar e está melhorando também a sua forma de acúmulo. Então, todos os clientes chegam com a mesma dúvida, que é qual o melhor cartão de crédito, e a resposta talvez seja a pergunta aí para vocês também, vai frustrar um pouco, porque não existe o melhor cartão, né? O melhor cartão é o melhor cartão para você. Então, você tem que ter toda uma particularidade. O que é interessante para você? Quantas vezes você viaja? Qual o seu gasto? Para a gente ver se aquela anuidade compensa para você, se é viável para você, e se os benefícios que o cartão oferece, eles te atendem. Então, é interessante também não deixar os pontos expirar de forma alguma. Eu pego muitos clientes com pontos expirando. Para você saber se seu cartão pontua, você pode ligar no saque do seu cartão ou fazer mesmo uma busca na internet, colocando qual a bandeira e qual a categoria dele dentro da bandeira. Por exemplo, esse cartão que está na minha mão aqui na foto, e está aqui também, é um azul Visa Infinity. Então, para eu saber o que ele é, eu tenho que saber qual a bandeira, qual a categoria dentro da bandeira e qual o banco, né? No caso aqui, ele é o Itaú.
A mesma coisa esse aqui, ó. Esse aqui é o Pão de Açúcar, que já foi um excelente cartão. Hoje em dia não é, porque cortaram quase todos os benefícios. E aqui tá um Mastercard Black do Itaú, né? Então, do Grupo Pão de Açúcar. Então, assim você vai descobrir se ele pontuou ou não, e se ele pontua, qual banco que ele pertence, né? Qual que é o programa de fidelidade, para você saber onde estão os seus pontos. Do Itaú, você consegue ver, geralmente, por dentro do cartão mesmo. Acho que é meus benefícios, programas de pontos, você consegue acessar. E também é interessante você saber, né? As melhores promoções, distinguindo o que é bom do que é uma enganação, e tentar fazer sempre a melhor emissão da passagem. Nunca confiar em um único programa de fidelidade e nunca fazer uma emissão sem comparar preço. E aí, quando eu falo comparar preço, a gente tem que considerar tanto o preço do mercado, quanto o preço daquela passagem aérea em dinheiro, né, ou em milhas. E aqui, um exemplo clássico, que eu não sei se é o mesmo se é a realidade de vocês, mas foi bem legal trabalhar com essa cliente aqui, porque ela chegou e foi um susto muito grande para nós pelo seguinte. Então, aqui, ó, expiração de pontos é o que acontece quando você tem muitos pontos no cartão ou poucos pontos, mas você não usa por um período muito longo, não transfere para a companhia aérea, não retira nada, você vai ter aí os seus pontos expirando. E nesse caso aqui da minha cliente, além de estar com pontos expirando sempre, né, ela tinha aí mais ou menos uma perda de R$ 800 a cada 3 meses, mais de R$ 200 por mês, com os pontos que estavam sendo expirados. Ela percebeu que ela havia sido roubada. Então, aqui, ó, tinham roubado dela quase 300 mil pontos. 300 mil pontos do Itaú hoje valem mais ou menos R$ 9.600. Então, de cara, a gente descobriu que ela tinha tido um prejuízo muito grande pelo resgate. O resgate tinha sido de um iPhone, ela não sabia. Na época, o Itaú tinha um programa de pontos independente do aplicativo, que era o IUP. Hoje em dia não é mais assim, e eu acredito que seja por vazamento de dados e falta de segurança, porque aqui, ó, ela perdeu mais de 250 mil, aqui tá só 240 mil, né? Mas teve mais outros pequenos resgates na conta dela. Eles testaram primeiro vários pequenos resgates, perceberam que ela era uma pessoa que não tomava conta da conta, não procurou saber, e aí fizeram um resgate grande. E essa cliente queria ir para emitir passagem do Rio para Porto Alegre, também queria ir para São Paulo, fazendo uma ida e volta do mesmo dia, né? E ela queria usar as milhas pela primeira vez, né? Cansada de ter prejuízo, tá aqui, ó, os últimos 3 meses desse ano tinha perdido R$ 800 já em pontos, que tá aqui mais de 20 mil pontos, né? 22 mil. Ela tinha um total de 312 mil pontos aqui no Itaú, depois que ela recuperou aqueles pontos do iPhone roubado e os outros também. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a emissão dela, para vocês terem uma ideia de como que é importante fazer pesquisa, né, na hora de fazer a emissão de passagem. Então tá aqui, ó, a mesma passagem Rio-São Paulo, no dia 30/6 desse ano, custava pela Azul 93 mil milhas, custava pela Smiles 73 mil milhas e custava pela Latam 15 mil milhas. E aí eu te pergunto, e eu pego vários clientes nessa situação, talvez possa ser a sua. Você confia plenamente em um único programa de fidelidade? Porque tem gente que sempre transfere para o mesmo, né? Porque não sabe utilizar os outros. É tudo bem parecido, assim, em termos de regra. Mas nesse caso aqui, olha, se você usasse aqui as milhas da Latam, seria 28 mil, né? 93 mil na Azul, 73 mil na Smiles. Só de ter emitido no lugar certo, ela economizou aí de 45 a 65 mil milhas, o que representa de 1.800 a 2.600 reais de economia numa única emissão. E quando a gente compara o valor que... Ali eu mostrei a economia de milhas, né? Porque o mau uso das milhas, ele gera também um prejuízo. Mas quando a gente compara aqui, o que foi feito? A emissão da passagem pela Latam. Quanto custava essa passagem? Custava R$ 1.535 pela Latam, ou
R$ 1.400 pelo 123 Milhas, que é um site famoso que faz a mediação das milhas, né? Uma pessoa que quer comprar, uma que quer vender, ele faz a intermediação, custaria R$ 1.400. Veja que fazer uma boa emissão gera tanto economia de milhas quanto de dinheiro, né? Então, pela primeira vez, ela deixou de perder, começou a ganhar, e ela pagou aqui, ó, só R$ 80 pela emissão dessa passagem. Agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo também de um outro cliente diferente que assina um clube. Nossa, gente, o que eu mais recebo é cliente que assina clube Smiles. E eu não sei por que a Smiles vende tão bem no Rio de Janeiro, mas eu tenho muitos clientes que assinam esse clube. E esse clube custa muito caro. Aqui, ó, se eu te falar que o preço de compra, então, desse clube, né, é R$ 78,00, e o cliente tem direito a 2.000 milhas. Então, ele paga R$ 39,00 a cada 1.000 milhas. E isso é muito caro. Sabe quanto vale essas milhas da Smiles hoje? Mais ou menos de 15 a 18 reais. Então, ele está pagando 39, algo que vale 15. E aí, qual que é o problema disso? Qual que é o impacto disso na vida do meu cliente, né? Que é o mais importante aqui. Qual que é o impacto disso na sua vida, caso essa seja a sua situação? O meu cliente, ele não sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele acha que ele está fazendo o melhor, né? A pessoa que vendeu ele para o Clube Smiles falou que ele faria parte de um clube cheio de benefícios. E ele fica feliz com isso. E quando ele vai emitir a passagem, ele acha que ele não está pagando nada pela passagem, porque ele já tem as milhas. Só que nesse caso, como ele está pagando um clube, ele tem a compra mensal de milhas, né? Então, qual que é o custo aqui do trecho que ele queria? Ele queria fazer uma viagem do Rio para Florianópolis e de volta, né? Indo no dia 25 agora de julho e voltando dia 1º de agosto. E essa passagem que ele queria, e ele só usava a Smiles, estava custando 46.300 milhas. E ele tinha as milhas e ele queria que eu fizesse a emissão, né? Mas como ele é meu cliente, eu devo a ele a satisfação de fazer com que ele faça boas escolhas. Por isso que ele me contratou. E aqui tá, ó. Se eu emitisse essa passagem para ele, qual que seria o custo? Pensando que nessa conta dele, ele paga R$ 78,00 a cada 3.000 milhas, porque ele tem uma bonificação de 1.000 pontos aqui, ó. Ele tem aqui, então, um custo de passagem de 46.300 pontos, R$ 1.500. Por quê? Porque cada 1.000 milhas dele custa R$ 32,40. Isso é o que eu chamo de fazer gestão da conta, que é saber o custo dos seus pontos. Então, aqui, ó, no total, ele pagaria R$ 1.588,98 por essa passagem. Antes, ele achava que ele não teria custo, né? Ele achou que ele ia pagar só a taxa. Então, eu mostrei para ele que ele estava gastando R$ 1.500. Agora, o que vocês não sabem, que também me chocou, é o seguinte: essa mesma passagem pela Latam estava custando apenas R$ 685,00. Isso no dinheiro, tá? Sem envolver milhas. Em milhas, ela custava 15.000 milhas aqui, ó. 8 mais 5, umas 14.000 milhas, a ida e volta. Do mesmo dia, mesma ida e mesma volta. Então, essa passagem em milhas dele aqui, ó. Qual que seria o custo pela Latam, né? Ela custaria 18.000 milhas quase, né? Ele pagaria apenas a taxa, por quê? Porque essas 18.000 milhas aqui, ó, eu transferi para ele do cartão de crédito dele. Então, aqui a gente tem um custo zero, né? Enquanto na Smiles, ele pagaria 1.588 no final das contas. Então, a gente teve aqui, ó, uma economia de R$ 500 em milhas, por quê? Porque a gente deixou de gastar 46 mil e gastou só 17 mil, e uma economia de R$ 600 com a emissão da passagem, né? Porque ele não teve que pagar os 685 aqui, somente a taxa. E o que a gente tem que fazer nessa conta agora? Caso esse seja o seu caso, né? Você precisa encher essa conta de milhas gratuitas, milhas que venham do cartão de crédito, milhas que venham da compra de produtos. Eu vou dar mais detalhes hoje ainda para vocês. Então, aqui, ó, se ele tem 74.000 milhas a um custo de R$ 32,40, para a gente ter um custo aqui 15 e ele fazer uma emissão que seja mais vantajosa que comprar na 123 milhas, por exemplo, eu tenho que colocar 85.000 milhas a custo zero nessa conta. E agora, um terceiro caso, que pode também ser o caso de vocês, é o caso de muita gente que a pessoa gasta muito no cartão e ela não tem a quantidade de milhas que ela gostaria. Nesse caso aqui, ó,
minha cliente, ela gasta em média 15 mil por mês. Ela me procurou para fazer uma emissão para o jogo do Flamengo, agora na Libertadores, e ela não tem milhas. Ela tinha 45 mil milhas e ela precisaria ir de mais ou menos 120 mil milhas para ir ela e o marido para esse jogo. E aí, ela ficou, como que eu não tenho milhas? Eu gasto 15 mil por mês e não sei mais o que. Aí a gente foi conversar, a gente tem um grupo, né, da assessoria, e aí eu fui falar, qual que é a pontuação do seu cartão por mês? O que ela não sabia, né? Que a pontuação do cartão dela ela é medida em dólar, né? Todos aqui no Brasil praticamente são, e que ela ganha só 1,5 ponto a cada dólar gasto. E essa aqui é um cartão PJ, tá, gente? Então, é muito comum que os cartões PJ, eles pontuem menos do que o cartão pessoa física. Nesse caso dela, que é 1,5 ponto por dólar gasto. E aí ela ficou revoltada, porque ela achou que ela teria milhas, assim, então ela ia onde ela quisesse, porque ela gasta 15 mil por mês. E essa não é a realidade. Mas qual que é a boa notícia? A boa notícia é que tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar o acúmulo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, uma pessoa que gasta 5 mil por mês, num cartão que pontua 2,5, ela vai ter em torno aí, de 4.400 milhas sendo geradas por mês quando a gente considera 80% de bonificação. Muitas vezes as pessoas não conseguem isentar o cartão, né? E quando você não isenta, você pode considerar que você tem um custo ou não. Nesse caso aqui, se eu considerar que ela tem um custo, a milha dela está custando aqui R$18. Por quê? Porque a anuidade que ela paga está cara para o valor que ela gasta, né? Mas tem muitos cartões, por exemplo, do C6 e alguns outros, que a pessoa consegue um certo desconto aqui na anuidade. Aí, quando eu consigo desconto, ou quando eu gasto mais, eu vou diluir o preço e aí meu milheiro vai ser um pouco mais barato. Então, quando eu considero diferentes cartões, eu vou ter uma diferença no custo do milheiro de acordo com o quanto o meu cartão pontua ou se aquele cartão ele tem acesso a programas de fidelidade que dão mais pontos. Outra coisa que a gente pode fazer, então, coisa número 1 seria ter um cartão que pontua mais, quando isso é possível, né? Ou diminuir o valor da anuidade. E as compras bonificadas. Isso aqui, gente, é muito bom, porque pensa aqui, enquanto lá no cartão de crédito, tudo que você gasta é dividido pelo valor do dólar, que está em torno aí de R$5 o dólar do cartão, quando a gente compra num link do parceiro, esse aqui são da Tudo Azul, tá? E você, por exemplo, compra um celular e o celular custa R$5.000 e você ganha 10 pontos por real gasto, esse celular, ele te dá aí 50 mil pontos, né? 50 mil pontos é um acúmulo muito grande. Às vezes a pessoa vai passar o ano inteiro e ela não acumula 50 mil no cartão. Então, uma única compra, gastando R$5.000, você vai ter 50 mil pontos. Pode ser coisas mais baratas? Pode. Tudo que for vendido entregue pela Casas Bahia, quando ela está fazendo esse tipo de promoção. Ou outras lojas parceiras. E uma coisa interessante também que eu uso muito é quando a gente faz um planejamento de viagem. Por exemplo, aqui é o seguro viagem, né? Você compra um seguro viagem ganhando 20 pontos da Azul a cada real que você gasta. Isso faz com que quase que uma viagem sua já pague a outra, né? E o que mais que a gente pode fazer? Então, a gente pode trocar o cartão, melhorar o cartão, fazer com que o cartão acumule mais, caso não seja possível, ou a pessoa não queira também. Existem vários fatores que implicam no cartão que aquela pessoa possui, né? A gente pode fazer compras bonificadas, ou a gente pode também fazer compra de pontos. Nos momentos que são adequados, por exemplo, essa promoção aqui está vigente, eu consigo comprar hoje na Esfera o milheiro com 50% de desconto, e quando eu condiciono esse 50% de desconto na compra do milheiro com uma promoção de transferência me dando bônus, eu consigo baixar o custo do milheiro para ter um complemento dos pontos do meu cartão com os pontos que eu estou comprando para fazer com que minha viagem seja barata. Então, aqui, ó, um outro exemplo de construção de acúmulo, né? Então, aqui, ó, um cliente comprou pontos do Esfera, exemplo, essa promoção aí, né? 105 mil pontos.
E além dos 105 mil pontos, ele recebeu na conta mais 50 mil pontos por ser parte do Clube Tudo Azul, mais 30 mil pontos por ser parte do Clube Esfera aqui, mais 50 mil, né? Só que ele foi parcelado. Então, você pegou 105, 100 mil milhas, os 5 mil já era do clube, ele veio automaticamente aqui, e essas 100 mil se tornou aqui, ó, ele ganhou 110% de bônus. Então, você tem essa opção de comprar milhas e condicionar isso a uma promoção bonificada. Tem como também resgatar os pontos do cartão de crédito e, além disso, a gente consegue comprar coisas e ganhar pontos. Então, tudo isso somado vai fazer com que você tenha um custo na conta muito barato e a sua passagem seja quase, nesse caso aqui, seria só o custo da taxa, né? Que ele, não só o custo da taxa, mas seria um custo baixo, porque ele diluiu aqui o que ele pagou, né, nesses 100 mil pontos, no total aqui de quase 300 mil. Então, a gente consegue, com estratégia e com paciência e com dedicação, fazer o quê? Somar todo mês, comprar em lojas que vão te dar pontos a cada real gasto. Quando eu faço isso, gente, com todos os meses um pouquinho, por exemplo, aqui, ó, uma despesa de R$1.000 por mês, né? Você comprando nessas lojas, exemplo, Amazon, exemplo, Magalu, exemplo, Casas Bahia, as coisas que você já ia comprar, que você já precisa, Netshoes, então, às vezes é um tênis, às vezes é na Renner, numa roupa, enfim, seja criativo, dê presentes de parceiros de companhias aéreas ou da Livelo, né, no exemplo anterior era direto na Tudo Azul, agora eu estou mostrando aqui na Livelo, que é um programa de fidelidade. Porque a gente, no final, você vai diluir o preço aqui, pagando do milheiro, né, que é R$ 41,90 o preço do clube, para ter acesso a essas promoções na bonificação máxima. E no final, você tinha um custo médio aqui de 5,99. O que significa isso? Que quando eu transferir isso aqui para a companhia aérea, olha, a Latam, por exemplo, com 40% de desconto, as minhas milhas custariam 30 centavos. Na Smiles, 21, na TAP, 41, na Tudo Azul, 21. Aqui eu coloquei já a porcentagem de bonificação mais comum que a gente vê nesse tipo de transferência. Então, quando eu vendo o milheiro Latam pelo preço que ele vale a 28 e eu gerei ele a 30, né? E aqui o exemplo é para 100 mil milhas, tá? Você teria um lucro aí de mais de 9.000%, né? Aqui a mesma coisa com a Smiles, ó, 8.000%, com a TAP, 7.000%. A TAP é uma que não tem mais promoção de transferência, então o que você gera na Livelo é o que você manda para lá. Isso aqui exige uma dedicação, né? E vale a pena tanto caso você vá vender, que é o exemplo aqui, mas se eu emito uma passagem também. Então, se meu custo é 30 centavos e eu emito uma passagem de 10 mil milhas, eu paguei R$3 mais a taxa. Se a minha passagem custa 100 mil milhas, eu paguei R$300, né? Então, é uma forma de baratear. Então, você tem as variações de emissão de passagem ao longo do ano que a gente não consegue controlar, né? Se vai valer 20 mil milhas ou se vai valer 100 mil milhas, a quantidade de milhas ou a quantidade em reais. Às vezes a passagem está R$200 e às vezes ela está R$2.000. Isso eu não controlo. Mas se ela está 20 mil milhas ou ela está 200 mil milhas e o meu custo é 30, qualquer uma das duas que eu emitir, eu vou ser capaz de pagar e eu vou estar economizando. Por que eu vou estar economizando? Porque meu custo do milheiro é baixo. Então, isso faz com que seja muito vantajoso. E aqui, um exemplo também na rede de hotéis, né? A Accor é uma rede de hotéis que existe no mundo inteiro. Então, quando eu produzo o Livelo a um custo baixo e transfiro para a Accor e emito um hotel, uma hospedagem, né? Faço uma hospedagem em milhas, eu deixo de gastar em euro, deixo de gastar em dólar, então a economia é muito grande. Ou até mesmo aqui no Brasil, né? Eu uso muito o Ibis de São Paulo, quando eu tenho algum evento lá. Então, você gera o milheiro a custo barato, transfere para o programa de hospedagem, com isso você gera muita economia. Tá dando para entender? Vocês têm alguma dúvida? Tá dando para acompanhar? Tá dando para acompanhar, tá só surgindo bastante dúvida aqui, Isabela, porque a cabeça vai fervilhando, né? Tipo,
como começar? Dá para jogar de PJ para pessoa física? Será que dá para reunir tudo num local só? Isso é dinheiro ou não é? Se eu cuido das finanças do meu cliente e ele tem milhas, então eu devo lançar isso como renda, não é renda, investimento, né? Então, assim, tá surgindo um monte de dúvida, mas pode continuar, que acho que a gente pode trocar um bate-papo mais solto no final, para a gente não perder a linha de raciocínio. Então Mas só tá para você tranquilo. ficar tranquila que a cabeça está fervilhando aqui. É isso que eu queria saber, porque eu não vejo ninguém, então eu estou só vendo a tela. Aí eu queria saber se está sendo útil. Então vamos continuar. Um outro exemplo agora que eu queria dar, né? É que a gente, pode ser o caso de vocês ou dos clientes de vocês. Muitas vezes o cliente chega querendo fazer uma escolha e às vezes não é a melhor escolha para ele, né? No caso aqui, o meu cliente, o Leandro, esse aqui era um grupo, né, uma assessoria que eu estava prestando para uma viagem de lua de mel. E o primeiro trecho da viagem era Rio Verde, Campinas, e depois eles iam fazer Campinas, Paris. E aí ele falou assim, não, eu tenho milhas, eu quero usar, eu quero emitir esse trecho em pontos. Aí o que eu falei para ele? Que a passagem estava cara em pontos, isso aqui, né? Foi o que eu respondi. Por quê? Porque ele ia gastar 37 mil pontos, ele ia transferir sem bonificação, porque quando a gente faz as coisas de última hora, sem ter uma reserva em cada companhia aérea, você vai pagar mais caro, porque você perde aquela oportunidade da transferência bonificada. E aqui, essa passagem custava só R$ 377. Então, não vale nunca a pena você gastar 37 mil pontos numa passagem de R$ 377. E o que eu falei para ele? Eu falei assim, ó, não faça isso, vamos usar os pontos da Livelo no hotel. E compra essa passagem aqui no dinheiro, é a melhor opção no dinheiro. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, vale mais de R$ 600. Então, ele ia pagar, tipo, o dobro. Então, é bom também desmistificar, né? Não é porque em milhas ou porque a sua milha não tem um custo que vale a pena você torrar ela de qualquer jeito. Então, aqui, por exemplo, ó, em 3 dias de hotel, eles economizaram R$ 2.700. Como assim? Eles fizeram uma reserva de um hotel na França, que tem aqui a vista para a Torre Eiffel, né? E pagariam R$ 13.300, só que eles pagaram somente 600 mais os 26 mil pontos. Então, se usar esses pontos com inteligência, se saber fazer uma boa utilização, uma comparação de preço, traz muita economia também. E muitas vezes a gente pode querer ter uma categoria, agora já falando de clientes que estão sempre viajando, né? Aquela pessoa que está sempre em aeroporto, sempre viajando a trabalho. Às vezes essa pessoa ela precisa de uma estratégia para subir de categoria dentro do programa de fidelidade que ela mais utiliza. Por quê? Porque às vezes é um homem alto e o avião é super apertado, então quando você é, por exemplo, diamante na Azul, você tem acesso a aquela cabine que tem um espaço extra, e você pode despachar a mala, você pode usar, você pega sua mala, você tem prioridade na entrega da bagagem, você tem embarque e check-in prioritários, então a fila do diamante ela é sempre menor. Para uma pessoa que está sempre em aeroporto, essas coisas fazem muita diferença. E uma coisa muito interessante na Azul, um benefício interessante, que todo ano você pode emitir uma cortesia para um acompanhante seu viajar dentro do Brasil. Então, você paga 100 mil milhas para você ir para algum destino, por exemplo, no Nordeste, e seu esposo ou sua esposa pode ir também pela uma passagem espelhada com a sua. E, no geral, gente, é muito importante que vocês entendam sobre o poder que os pontos têm. Eu dei exemplos aqui sobre quanto valem os pontos, né? Então, por exemplo, se eu fosse falar de quanto vale, a Azul vale mais ou menos R$ 20 cada 1.000 milhas, então isso aqui vale mais ou menos R$ 1.800. Só que, na verdade, é muito mais do que isso. Olha o poder de ter esses pontos. Esse mesmo passagem aqui de Jacarepaguá para Porto Seguro custava 88 mil milhas, que eu falei para vocês que vale mais ou menos R$ 1.700, e estava sendo vendida por R$ 8.300. Então, entendam que as milhas, elas valem mais do que o dinheiro da conversão, né? Muitas vezes, 1.600 é 5 vezes o valor
de 8.300 aqui. Então, ela tem um poder. Quando você tem a milha, você tem um poder de adquirir coisas mais barato do que o que elas valem. E aqui, né, sobre o cartão, então, eu vi que vocês têm muitas pessoas com cartões diferentes. Esses cartões, eles têm benefícios exclusivos, né? Geralmente, um Visa Infinity, um Master Black, eles são melhores porque eles são o cartão mais top da bandeira Master e o cartão mais top da bandeira Visa. Mas, às vezes, você não tem gasto suficiente e não precisa ter um cartão assim. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma assinatura do Gourmet, que é um desconto em restaurante, que você paga de forma anual, vai ter acesso a um cartão Black do Inter, e com esse cartão Black, ela tem acesso à sala VIP. Então, não necessariamente você precisa ter um cartão muito top com anuidade muito cara. Para quem não sabe, do Gourmet é uma assinatura que vai te dar sempre um prato grátis na compra de outro. Tem vários restaurantes que fazem parte, em várias capitais no Brasil, e com isso você também tem acesso a 6 salas VIPs por ano. Então, tem formas inteligentes e às vezes mais viáveis de fazer tudo. O Visa Infinity tinha um benefício muito interessante, que era a proteção de preço, que era assim, se você comprasse um produto hoje e ele aparecesse mais caro amanhã, a Visa te dava esse diferencial, essa diferença de preço. Hoje em dia, esse benefício não existe mais na categoria Infinity, mas ele existe, por exemplo, no Visa Gold, o que fez o Visa Gold ficar também interessante quando você faz a compra de um preço de um produto de uma forma urgente e, de repente, em 30 dias ele vai aparecer mais barato. Tanto o Master Black quanto o Visa Infinity, eles vão ter um seguro de saúde top para viagens internacionais, e eles também te dão um seguro no aluguel de veículos. Então, assim, existem algumas vantagens de ter o cartão mais top, mas tem vantagens também nos cartões que são de categoria mais baixa dentro das bandeiras, né? Então, não necessariamente você precisa ter o cartão mais top se você, naquele momento, não está viajando tanto, se você não vai usar aqueles benefícios que fazem o cartão ter a assinatura mais cara. E um cartão Black, de forma geral, você vai ter 2 pontos muito importantes. Um deles é o quanto você gasta no mês, né? E o outro é o quanto você paga de anuidade. Se você tem um cartão, um gasto, por exemplo, de 5.000, e você tem uma anuidade de 1.200, o ponto que você está gerando nesse cartão a 1,8 pontos por dólar gasto, né, que é o exemplo que eu peguei, você vai estar gerando milhas, um custo caro com esse cartão. Então, como que você faz para melhorar? Tem 2 formas. Ou você vai chorar e tentar abater a anuidade, ou você já pode selecionar um cartão, por exemplo, um interessante, o Latam Black, Mastercard Black, que ele já vai te isentar se você estiver gastando mais quantidade, ou te dá 50%, o C6 faz isso, né? 50% da anuidade, caso você gaste 4.000 por mês, e 100% se você gastar 8.000 por mês. Então, tem cartões que têm esse tipo de flexibilidade. Para uma pessoa que gasta 5.000, é mais interessante que um cartão que gasta, por exemplo, 1.200. Isso aqui considerando o preço de venda, né? Então, aqui tem um ponto de equilíbrio que seria uma pessoa que gasta 8.688 por mês, num cartão desse, sairia no 0 a 0, né? E dos benefícios do cartão, uma coisa muito interessante para saber é que tem épocas do ano que os cartões estão pontuando mais. Por exemplo, a Latam, esses 2 cartões aqui são da Latam. Eu trouxe o Platinum aqui propositalmente para mostrar que ele também é um excelente cartão. Então, tá aqui, ó, ele tá pontuando até 3,4 pontos por dólar em compras, e o Black 5,9. Só que o Black é para quem ganha aí 20.000, né? E vai ganhar pontos extras. Tem uns detalhes aqui que não é tão interessante falar agora. E 8.000 aqui para quem tem o Platinum. E os 2 vão te dar, né? 30% de desconto na compra do Latam Pass, de pontos na Latam Pass, né? 30% é caro, tá, gente? Só para vocês saberem. Mas se for uma quantidade pequena para complementar e conseguir fazer uma emissão, pode valer a pena. E tem um parcelamento na Latam. No Master Black tem acesso à sala VIP em Guarulhos, da Mastercard, né? No outro não tem.
E embarque preferencial em voos domésticos e internacionais, acesso à sala VIP Latam, e esse aqui você também tem, se você assinar o Clube Latam Pass. Pontos qualificáveis que são interessantes para subir de categoria dentro da empresa, da companhia aérea, e o upgrade de cabine. Então, aqui tem 6 cupons por ano, então dá desconto no upgrade de cabine, e esse aqui seria 3. E uma coisa que eu não sei se vocês sabem, eu vi que Disney é um destino que tinha bastante gente querendo ir, Nordeste, é que esse cartão da Azul, que é o meu preferido, ele dá acesso a 2 passagens por ano, uma internacional e uma nacional. Então, tanto o Nordeste quanto Orlando estariam contemplados, né? Assim como Lisboa, agora tem voo também para Paris. Então, esse Visa Azul Infinity, na minha opinião, vale muito a pena. Quando você contrata ele, você já vira diamante direto na Azul. Você tem acesso pode despachar 3 bagagens todo voo, sempre tem as prioridades todas do diamante, né? Quando você contrata ele, você já vira diamante. E esse benefício da passagem, para mim, é imbatível. E gastando 20 mil nos 3 primeiros meses, você ganha 60 mil. 60 mil já vai ser quase uma perna do trecho, né? Nacional, às vezes, dá para ir e voltar com 60 mil. Então, você vai ganhar a do acompanhante e, de repente, a sua pode sair dessa bonificação aqui. Antecipação de voo, um benefício que eu uso muito, você chegou no aeroporto, sobrou tempo, você pode antecipar o voo gratuitamente, check-in, embarque prioritário, a bagagem também, a do diamante aparece antes, então tem muitas vantagens mesmo. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouco da economia que eu fiz na viagem para Jericoacoara. A gente foi agora em novembro. Meu esposo trabalha com futebol, então a vida dele é muito, assim, imprevisível. Geralmente eu emito as passagens sempre de última hora. Por isso, para mim, controlar o custo do milheiro é muito importante. Então, aqui, ó, o trecho que eu fiz foi Rio-Jericoacoara. O Google me informou aqui que normalmente você paga R$ 1.800 e de volta pelo trecho, só que como o meu era em cima da hora, era mais caro que isso, só que eu não achei o print para trazer aqui para vocês o valor real que eu teria pagado. Então, eu usei 140 mil milhas da Azul para emitir o hotel estava custando entre 4 e 5 mil, na data que eu queria, né? E assim, tudo em cima da hora, reservei em outubro para ir no início de novembro do ano passado. E a passagem eu paguei 100 mil milhas. Só que eu paguei 100 mil milhas na minha e o meu esposo ganhou por causa do benefício do cartão da Azul, né? A dele foi espelho da minha, então, na verdade, seria 50 mil ida e volta por casal, para cada um. Então, quanto que custou minha viagem, gente? Esse que é o poder de ter milhas. O meu hotel eu paguei R$ 1.154 e a minha passagem, as duas, né? Ida e volta dos dois, saiu por 940, considerando o custo do milheiro, 280 de taxa. No total, a nossa viagem de 7 dias em Jericoacoara custou R$ 2.374. Aí tivemos os gastos com passeio e alimentação, que não estou incluindo aqui. Estou falando aqui mesmo do custo, né? E como que eu sei isso? Porque eu controlo o custo de cada 1.000 milhas que eu tenho na minha conta. Então, o meu custo do milheiro é 8,24. Isso faz com que eu saiba exatamente quanto eu gastei na viagem que eu fiz. Agora, quando a gente fala de emissão de passagem e emissão de passagem internacional, é importante estar atento ao estudo da rota. E aqui tem muita coisa que a gente pode fazer para economizar. Por exemplo, descobrir qual que é a rota mais barata de entrada no país ou no continente, né? De repente tem lugares que têm frequência maior de voo, aeroportos maiores, e com isso é possível economizar. A mesma coisa para a Europa, né? Lisboa é considerada uma boa porta de entrada. Dá para estudar se tem conexões que pode ser fazer de forma gratuita pela tabela fixa. Tem muita coisa mesmo que pode ser feita, assim, você pedir uma ajuda para um consultor na hora de emitir uma passagem internacional pode te trazer muita economia, tanto em milhas quanto em dinheiro mesmo. Aqui eu trouxe alguns aplicativos que ajudam, né? O Flight Connections, que é esse aqui que eu estou mostrando, porque ele vai te mostrar
como que é feito o voo, se tem como parar, se tem como fazer escalas, tem voo direto, quem faz os voos para você pesquisar, para saber o leque de companhias aéreas que atendem o voo que você está querendo. Então, fazer esse estudo do trecho, né? Observar os hubs, as portas de entrada, onde tem mais voo, onde é mais barato, para entrar no continente, porque depois você pode pensar num outro voo e uma outra estratégia para fazer o voo interno dentro do país. E se você já tem um plano, né? Já tem uma viagem programada, se acumular as milhas no programa certo, vai te trazer muita economia, você poder fazer todos os tipos de estratégia possível para já estar economizando na melhor companhia aérea para aquele trecho. E, no mais, o conselho que eu dou é que comparar passagens é o segredo para garantir a melhor emissão possível. Nunca confie em uma companhia aérea só, nunca pense só em milhas, verifica também a possibilidade do dinheiro e combinando estratégia, a chance de dar certo é muito grande. Então, era isso, assim, que eu trouxe, eu achei que até aqui já era bastante informação e me disponibilizo agora para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigada pela atenção de todos. Nós que temos que agradecer. Eu não sei o resto do pessoal. O Léo fez uma pergunta aqui, Isabela, no chat, ele colocou da seguinte forma: já vi vários apps desse tipo, mas nunca investi energia em testar. Porém, se tivermos a motivação de acumular milhas, com certeza vai valer a pena experimentar. Ele pergunta se você sabe dizer se algum deles aceitam cadastrar todos os cartões que acumulam milhas, ou você conhece algum software aplicativo que junta contas de residência para pagamento recorrentes ou apenas cartões de crédito. Aplicativos que você ganha milhas ao pagar conta, seria isso? Eu acredito que sim. E ele também falou sobre pagamento de contas fixas de casa, acho que seria luz. Eu não sei se o Léo ainda está conosco, mas acho que seria isso. Se tem algum benefício em pagar contas de casa, ou seja, nesse iniciar de acumular milhas, eu acredito que tudo que você possa gastar com cartão de crédito é mais interessante, né, do que pagar à vista ou pagar no Pix, por exemplo. Isso com certeza, assim, mas quando você fala do pagamento de contas, aí eu acho que tem uma restrição, porque já foi muito vantajoso, sabe? Tinha vários aplicativos, às vezes sem taxa, ou às vezes com taxas muito pequenas, que valia a pena você pagar um pouquinho para ter aqueles pontos no cartão. Só que o que aconteceu? Hoje em dia, muitos cartões não pontuam mais quando você paga contas. E muitos aplicativos, os aplicativos que estão no mercado, eles cobram uma taxa muito alta. Então, quando você pensa no custo que aquelas milhas estão sendo geradas, vale muito mais a pena você assinar um clube ou uma outra estratégia do que essa. Mas o que seria interessante? É interessante quando você tem a opção, por exemplo, do pagamento de celular, a opção de já cadastrar direto no débito no cartão de crédito, né? Que a cobrança seja feita no cartão de crédito. Aí, nesse caso, eu acho que pontua. Entendi. Não, maravilha. A nossa meta, Isabela, eu acredito que ano que vem é todo mundo viajar para a Com24, né? Para a gente se encontrar lá. A Com é o evento da Conta Azul, voltada para contadores, que eu acho que é o maior evento da América Latina voltado para esse pessoal financista, que é em São Paulo. Só que nem todo mundo está em São Paulo. Então a gente pode colocar como meta viajar até São Paulo no ano que vem. E para poder começar, então a melhor forma, pelo que você falou, seria iniciar ali a, as filiações dentro dos clubes de vantagem, só que não pagando o clube de vantagem, né? Seria abrir ali uma conta na Azul, uma conta na Gol, você abrir contas em todos os lugares gratuitamente para acumulando milhas. Isso, ou se for muito trabalho, eu gosto muito da Livelo, por quê? A Livelo é um programa de fidelidade que tem muita parceria, tanto no sentido de emitir passagens em diferentes parceiros, quanto no sentido de ter também muitos parceiros para você acumular. Então, assim, pensa o seguinte, todo mundo, né?
Quanto menor o seu gasto no cartão mensal, por exemplo, eu só gasto R$1.000, ou só gasto R$2.000. Eu também comecei assim. Então, é mais importante ainda que eu compre um tênis na Netshoes numa promoção 10-1. Por quê? Porque essas 10.000 milhas, essas 10 milhas por real gasto num tênis de R$300 me dá 3.000 milhas. Né? Isso é mais do que um cartão, é quase que um cartão Black de 15 mil faz por mês, né? Pontuando 1,5, igual da minha cliente, que ela pontua mais ou menos 6, 8 mil por mês. Então, se eu gasto R$600 numa compra 10-1, eu ganho 6 mil pontos. Então, eu não preciso ter um gasto de 15 mil reais. Se eu tiver estratégia na forma como eu gasto o meu dinheiro, se eu planejar minhas compras do dia a dia, eu vou ter um acúmulo muito rápido, mesmo que baixo, entende? Então, por exemplo, se eu gasto só 2 mil por mês, mas eu compro um tênis, eu ganho 6 mil milhas. Eu compro uma blusa, eu ganho mais 10 mil milhas. E assim eu vou fazendo, eu tenho um acúmulo alto com um custo baixo mensal. Entendi. Isso é mais importante do que fazer um clube de assinatura. Se vocês quiserem fazer conta em todos os programas aéreos e começar a pontuar, tem que tomar cuidado só para não deixar tudo muito picado, porque, por exemplo, é interessante fazer conta na Smiles, por quê? Porque lá você vai poder emitir o seu cartão do Uber, né? E o Uber te leva tanto no deslocamento, como ele traz compras na sua casa. Então, eu posso ter o Uber para comprar em supermercado. E isso é uma forma de pontuar comprando em supermercado. Entende? Então, isso é muito, muito vantajoso. Eu adoro, porque eu não saio de casa, não gasto meu tempo e chega a minha compra para mim e eu ainda pontuei naquela compra. E aqui, gente, eu falo de pontuação em CPF. Então, você vai pontuar lá na Smiles e você também pontua no seu cartão de crédito. Todas essas formas de acúmulo que eu estou falando aqui são somadas ao acúmulo do cartão de crédito, não substitui, é soma. Então, vale muito a pena, você está ganhando duas vezes. Você ganha já porque você tem um cartão que pontua, ou caso você não tenha um cartão que pontua, você vai ganhar direto no CPF fazendo a compra. Existe um local onde você pode juntar todos os benefícios ou custa muito eu tirar a milha de um lugar e jogar para outro? Ou isso Não tem existe? jeito, é tudo individual. Assim, eu consigo mandar milhas de banco de fidelidade para a companhia aérea, né? E consigo também mandar da companhia aérea para a rede de hotéis ao Accor, e consigo mandar do banco de fidelidade para a rede de hotéis ao Accor. Mas na Livelo, se eu pontuo nos programas de fidelidade, Livelo, Esfera, IUP, eu tenho os pontos, e aí eu posso escolher para qual companhia aérea eu mando esse ponto. Então, por isso que eu falo que é mais vantajoso você apostar em um programa de fidelidade bancário do que aéreo, né? Tanto no sentido de compra, quanto no sentido, às vezes, de fazer um clube de assinatura. Por quê? Porque aí, depois que eu tenho um montante de milhas, eu posso escolher aonde eu vou enviar essas milhas, e quando eu escolho onde eu vou enviar essas milhas, eu posso escolher também quem está me dando mais bônus, qual o melhor momento. E eu posso transferir para outra pessoa física, por exemplo? Não, quando você transfere de um CPF para outro, você vai pagar. E, salvo raras exceções, o preço que você paga não compensa o valor. Entendi. E como é que se vende milhas? Você falou que na pandemia chegou um momento ali que conseguiu vender as milhas que você tinha. Como é que A é feito venda, isso? a venda de milhas, ela é sempre feita através de uma emissão de passagem. Ninguém compra a milha, mas, por exemplo, eu tenho milhas na Azul e você quer voar do Rio para São Paulo, certo? E quando a gente faz a pesquisa, você decide que a Azul é a melhor companhia aérea, que ela está mais barato o trecho. Então, você vai entrar em contato comigo e falar assim, Isabela, eu preciso voar para São Paulo, tal dia, tal horário. Você tem milhas para fazer isso? E aí a gente verifica a quantidade, tem o valor de mercado e eu te cobro o valor da passagem. Sempre assim que é feito. Então, se eu emito uma passagem com minhas milhas, eu posso vender para uma pessoa. Então, a 1, 2, 3 milhas, ela seria real
A propaganda que ela faz de milhas é verdadeira ou não? Porque, por exemplo, se é 1, 2, 3 milhas, ela trabalha essa visão, né? O pessoal compra por lá, não, as milhas ficam lá dentro para poder baratear para todo mundo. A 1, 2, 3 milhas, ela faz uma mediação. O que ela faz? Ela é um site em que eu, Isabela, procuro para vender as minhas milhas e você, Guto, procura para comprar uma passagem. Então, ela me paga pelas minhas milhas lá dentro e emite a passagem para você. Entendi. Mas sempre só tem, ela me paga sabendo que ela vai emitir. Então, ela vai me pagar depois que ela emitiu as passagens. Então é sempre bom fazer uma pesquisa, né? Se vale a pena dinheiro ou não, se vale milhas ou não. E no caso de PJ, por exemplo, PJ, então eu não vou conseguir transferir para uma pessoa física, mas o PJ também acumula milhas, né? O PJ vai ter bancos que acumulam, bancos que não acumulam. No Bradesco, geralmente tem as melhores condições de pontuação, mas tem, por exemplo, no Itaú, tem o Uniclass Corporate, que ele pontuou 1,5 pontos a cada dólar gasto, mesmo do exemplo que eu mostrei aqui. E com isso você vai, só que é vinculado ao CPF de alguém. Geralmente tem alguém por trás ali do CNPJ no contrato e essa pessoa é que recebe esses pontos. Então dá para usar sim, só que tem que verificar com o banco, com o gerente, se aquele cartão pontua e se está pontuando em nome de quem. Mas geralmente dá para aproveitar. Tem Nossa, então vários bancos que é possível. quantos empresários aí que gastam rio de dinheiros dentro de uma empresa não tem de pontos, né, disponíveis ali para ele poder estar utilizando? Pois é, aquela cliente que eu trouxe, por exemplo, foi muito em função disso, assim, de trazer um estímulo para que vocês não deixem os pontos assim, a Deus dará, porque ela tava prestes a perder 10 mil reais, porque ela tinha sido roubada e não sabia. Mas se alguém entrar na sua conta e sacar 10 mil reais, você vai perceber, né? E os pontos dela, a pessoa foi sacando 10 mil, 8 mil, retirando coisas pequenininhas. Eu acho que era um teste. E aí, como ela não olhava, não sabia o que era, de repente a pessoa retirou um iPhone de 240 mil pontos. Então, quando muitas vezes o cliente chega e às vezes ele tem 20 mil reais que ele poderia transformar aquelas milhas em reais, sabe? E quantas pessoas você não vê que às vezes está apertada, às vezes está sem dinheiro, né? Tem no final do ano IPVA, uma renda extra. E às vezes tem aquele montante de milhas parado ali. Claro que o que eu acho mais legal é viajar e facilitar a viagem. Mas de repente você está precisando de dinheiro e a solução pode estar nas milhas. Tanto nesse sentido de já ter os pontos, que é o exemplo que eu dei da primeira cliente, quanto no meu exemplo e aí pode ser qualquer um de vocês também na mesma situação que eu. Preciso pagar algo à vista tem desconto, eu não tenho dinheiro. Mas se eu compro milhas parcelado, na hora que eu vendo, eu recebo à vista, eu posso pagar e receber um desconto. Então, eu posso me planejar durante o ano para eu ter aquele dinheiro. Muitas vezes a gente tem umas operações de compra e venda de milhas que é como se eu estivesse fazendo um empréstimo negativo, né? Eu compro as milhas, vendo elas, tem um lucro pequenininho, mas se você pensar que de repente se faria um empréstimo, ou se você pensar no desconto que você está tendo ao pagar aquilo à vista, uma pessoa que está construindo, por exemplo, precisa pagar o pedreiro um montante grande, a gente pode usar essa inteligência financeira e o cartão de crédito com sabedoria, né? Porque cartão não é brinquedo. Chega muito cliente para mim que tem medo do cartão e eu falo, gente, hoje em dia, para você não se perder, você pode pagar seu cartão toda semana, porque não é mais igual antes que o cartão chegava, você pagar numa fatura que vinha pelo correio, né? Pelo aplicativo você paga todos os dias se você quiser. Então não tem por que não usar se você se usar, né, com sabedoria, com inteligência, pagando sempre no dia bonitinho, às vezes pagando antecipadamente, não tem por que você ter medo e deixar de usar, se você pode fazer como se fosse o débito, por exemplo. Você, toda quarta-feira você paga a fatura. Então você vai ter sempre o dinheiro diminuindo na sua conta. Então é uma forma de controlar da mesma forma que passar o débito, só que ganhando milhas e ganhando benefícios. Maravilha. Agora, eu fico pensando assim, Isabela,
Estou aqui cuidando dos meus clientes, também estou querendo cuidar da minha pessoa física, dos meus cartões, e eu não teria tempo, essa disposição para parar, me dedicar, olhar e estudar todo o mercado, não saberia dizer se os meus cartões estão bons ou não. Por mais que você tenha falado, eu ainda não consegui pegar ali e decorar direitinho qual que seria mais interessante. Eu consigo te chamar para poder, ou te contratar, para você fazer esse mapeamento, ou me dar um pontapé, ou até mesmo cuidar dessa gestão de milhas para que eu possa estar utilizando da melhor forma? É fácil conseguir isso de você ou não? A gente pode, assim, eu tenho vários tipos de serviço, né? E de acordo com uma entrevista inicial, com o seu perfil, eu poderia te indicar, assim, um serviço que seria mais interessante para você. Porque eu sempre considero que tem que compensar, né? Então, por exemplo, se você vai me pagar para gerenciar seus pontos, você tem que ter pontos suficiente que vale a pena você me pagar para isso. Mas, se não for o caso, a gente pode combinar uma consultoria de vez em quando, porque, não sei se vocês repararam, mas às vezes a escolha de uma passagem já é muito mais caro que você pagaria uma consultoria. Então, vale muito a pena no sentido de economizar. Às vezes a pessoa fala, mas é caro e tudo mais. Gente, caro é transferir sem bonificação, é deixar de usufruir um benefício que está na sua cara, só que você não sabe, né? Então, a falta de conhecimento dificulta muitas coisas. Quantas pessoas você conhece que é diamante Smiles, é diamante azul e nunca emitiu uma passagem gratuita? Existe. Isso é caro, sabe? É, não é vergonha não saber, não está errado não saber. A maioria das pessoas não tem tempo de saber. Então, por isso que é legal, assim como você tem o BPO, você tem um assessor de investimento, é legal você também ter um assessor de milhas. Por quê? Porque você vai ter acesso a conhecimento que você não sabe, você não tem tempo. Emissão de passagem internacional, tem um monte de site para fazer busca, um monte de comparação para ser feita. O interessante de saber, né, fazer uma gestão da conta, é entender, igual meu cliente, achando que estava abafando com o clube dele, 10 Miles, ele ia estar pagando 5 vezes o valor daquela passagem. Por quê? Porque ele não sabia que aquilo ali era ruim para ele. E quando você vai num banco, eu não esqueço uma vez que a minha mãe falando assim, todo mundo troca pontos, eu nunca tenho pontos para trocar por nada. Na época, ela queria trocar ponto por coisa, que hoje em dia eu sei que é uma das piores opções, né, para você utilizar seus pontos. O cartão dela não pontuava. Por quê? Porque lá no banco, o gerente sempre oferece o cartão que é mais interessante para o banco dele, né? Não para você. Então, é legal você ter alguém que vai te ajudar e ajudar a escolher algo que seja bom para você, né? Trabalhando no seu lado da moeda, né? Igual hoje, uma vez um cliente me perguntou se eu faço propaganda para a Azul, se eles me pagam. Eu falei assim, não, eles me dão viagem todo ano, por isso que eu gosto deles, né? Então, assim, é um benefício legal que tem no cartão e que a pessoa às vezes não sabe. Por exemplo, você falar, meu cliente, quando chega para mim e fala que quer ir para a Disney e tem um prazo, né? Não é amanhã, esse cartão ele vai ajudar, porque ele te dá uma passagem inteira, ainda tem o upgrade para executiva, né? Então, para você e para o acompanhante. Então, você pode estar usando aí uma executiva da Azul sem pagar nada mais por isso, né? Então, assim, tem umas vantagens muito exclusivas, mas eu preciso saber quem é você, quem é o CPF ali atrás que precisa desse cartão, né? De qual cartão? Porque às vezes o que a pessoa precisa é só de um cartão que vai pontuar um pouco melhor. Às vezes ela precisa de um cartão que dá acesso a mais sala VIP, porque ela está sempre viajando, está sempre em aeroporto. E assim, não é pela comida, mas muitas vezes é pela tomada e pelo Wi-Fi. A pessoa tem uma mesinha ali para trabalhar em aeroporto, às vezes vale muito mais que o cafezinho expresso que ela vai ganhar lá dentro, né? Então, assim, tem muita coisa a considerar que é particular de cada um e que uma pequena mudança vai trazer muito bem-estar ali para aquela pessoa, para aquela família, né? Oh, bacana. Realmente algo que a gente não para prestar atenção. Já perdi muito dinheiro, então. Se for para olhar para trás, se for para olhar para trás, nossa, quantas milhas eu já não perdi. E hoje existe algum cartão, por exemplo, tipo PicPay, algum cartão. Você falou do banco do Pão de Açúcar. Uhum. O Pão de Açúcar ele era bom, né?
nessa questão de pontos. Você falou que não é mais. Existe algum cartão semelhante que a gente pode tirar com facilidade e ter pontos fora o da Azul? Sim, com certeza. Ó, o da Azul, eu comentei do da Azul porque tanto da Azul quanto da Latam, eles estão com acúmulo turbinado quase esse ano todo. E toda vez que chega a parte de parar, eles estão postergando. A Esfera é bem legal, o Banco Santander, só que não é todo mundo que consegue um cartão legal lá. Exemplo, eu não tenho. Eles me dão só o cartão ruim. Mas eles fazem uma coisa interessante que é o bateu, ganhou. E olha quantas pessoas não participam, porque não sabem o que é. Bateu, ganhou é o seguinte: você estabelece uma meta de consumo dentro daquele banco, e aí eles duplicam a sua pontuação no final de 3 meses. Então, por exemplo, do nada, se você bateu todo mês, você ia ganhar 5 mil pontos, eles vão te dar no final de 3 meses mais 15 mil, correspondendo a 5 mil daqueles 3 meses. E isso acontece 3 vezes por ano, então é quase o ano inteiro com o cartão duplicado. Isso faz com que vários cartões, por exemplo, esse da Azul, o NIC do Santander, o da Latam, tem o Curtaí, o BRB, só que é um cartão mais difícil de você conseguir. E tem um que eu descobri que eu achei bem bacana, que é mais fácil e mais barato, que é o da Digio. Digio uma junção também, parece que tipo um cartão tipo da Livelo, que pontua na Livelo, e ele também é dos dois bancos, do Brasil e do Bradesco. E esse cartão, se você pagar o acelerador dele, e aí, gente, acelerador legal, eu acho que só tem esse da Digio mesmo, você vai ganhar 5 pontos por real gasto. E aí, quanto que vai te custar? Vai custar 2% do valor da fatura. Mas vale a pena. Então, você paga, porque é um cartão que não tem anuidade. Então, ao invés de pagar a anuidade, você vai pagar o acelerador. É R$ 15 mais 2% da fatura. Então, se a sua fatura, mesmo se a fatura for cara, vai valer a pena porque está fazendo quase que 5 pontos por dólar gasto, fica quase 1 ponto por real. Tem um cliente meu usando essa estratégia, está acelerando muito o acúmulo dele. É o mesmo que era o Pão de Açúcar, porque o Pão de Açúcar, ele era 1 ponto por real gasto e custava 54 mensal de anuidade. Então, sai mais ou menos a mesma coisa. Só vai sair mais caro para quem gasta mais, só que vai pontuar mais também, então vai valer a pena. Então, se eu pagar um cartão com outro cartão, acaba acumulando, né? Então, nesse caso, quase Teve não. uma época, o Léo riu, mas é porque tinha uma época que. É porque a gente sabe que é proibido. Se não é que é proibido, Não é bem visto. não é bem visto, mas assim, eu já Porque passei por sabe, dificuldades, quem não, né? E eu fiquei me questionando assim, poxa vida, se eu tô com o meu cartão um e eu tô com milionário, 3 o cartões. cara que paga. Aí voltou, agora tá Voltou. ok. Porque tinha saiu até no Fantástico, não foi? Um cara que pagou tantos cartões com cartões, ele ficou num loop e ele tinha, tipo assim, 1 bilhão de milhas. É por causa disso que você se lembra? Então, eu acho que isso motivou muitas pessoas a usarem essa estratégia que você está falando. Eu também já usei na época que tinha uns aplicativos que não cobravam. É tipo Só que PicPay e Mercado Pago, não cobravam. os Eu usei bancos isso aí foram também. cobrando. Aí os bancos começaram a cortar pontuação tipo assim, você pode pagar um cartão com o outro, só que não vai pontuar, então não adianta. E além de não pontuar, a maioria dos aplicativos vão te cobrar uma taxa, então você vai estar pagando e não vai estar ganhando. Brasileiro não desiste nunca, tá, Isabela? Eu vou vender os créditos, vou pagar cartão, brincadeira. Mas era divertido na época, me salvou muito essa questão de, pô, eu adiava uma fatura para 2 meses seguintes, era um fôlego bom, era interessante. Mas O PicPay, né? E eu agora usava muito tá PicPay. cada dia mais apertado. Vocês viram que a maioria dos cartões estão reduzindo aquele prazo que a gente tinha? Não tinha uma folgazinha do tempo que a fatura fechava até o dia do pagamento. Eles estão só estreitando essa diferença, está quase que uma semana para alguns cartões. Esse fôlego está sendo perdido, ao contrário do que a gente gostaria. É, isso é verdade. Mas tem que ter toda uma ciência aí por trás. Mas, pô, bacana. Então, assim,
A gente com certeza consegue ter seu acesso. Você deixou ali o seu QR Code para que a gente possa ter acesso. Vou juntar uma galera que tem o mesmo perfil que eu, talvez a gente consiga juntar uma turminha bacana para que você possa dar uma introdução, um pontapé inicial. Pelo que eu estou percebendo, vale muito a pena, então, a gente ter esses cartões de companhia aérea, pelo menos o da Azul e da TAM, né? Já é interessante ter os dois, abrir conta nos dois, né? A Smiles também tem, assim, o cartão da companhia aérea, ele vai ter uma vantagem e uma desvantagem. Qual que é a vantagem? A vantagem é que o cartão te dá uns benefícios dentro da companhia aérea, né? Então, para quem que faz sentido? Para quem está planejando ou para quem utiliza muito elas. Exemplo, da Azul, mesmo o Platinum, mesmo o Gold, ele já te dá uma mala despachada. Então, se você mora no Mato Grosso, tem uma família em São Paulo, em Minas, e está sempre voando de Azul, porque a Azul é a rainha das cidades pequenas, dos aeroportos pequenos, né? Então, vai valer a pena ter um Azul para poder despachar a mala. Vai valer, às vezes, se você mora num lugar que a Latam é a melhor e vai fazer esse voo, às vezes vale a pena. E a Latam, eu tenho gostado muito, apesar do cartão Azul te dar as cortesias, eu usar ele e gostar muito, a Latam tem sido a companhia aérea que está com os trechos, às vezes, com menor quantidade de milhas. Então, tem sido muito interessante. Às vezes, nesses dois exemplos que eu dei, foi uma coincidência, mas tem sido quase que uma realidade. Em muitos trechos, a Latam tem sido a mais econômica, tanto em reais quanto em milhas. Então, é interessante, pensando por esse lado, pode ser interessante ter um cartão na Latam. Por quê? Porque aí você já vai gerar as milhas organicamente sempre que você está comprando, né? E quando você for emitir, vai estar mais barato lá na Latam. Mas, no geral, quando você está num banco como o Santander, ou como o Programa de Fidelidade da Livelo, ou como o IUP do Itaú, você tem a escolha. E quando você tem essa escolha de para onde eu mando, muitas vezes também tem as transferências bonificadas. O que eu pontuo na Azul, fica na Azul. Eu não posso usar na Latam e eu não ganho na hora que eu vou transferir, porque não tem essa transferência. Mas o que eu pontuo na Livelo, que eu pontuo no Esfera, e aí eu nem preciso do cartão de crédito, né? Eu posso mandar para onde eu quiser depois. Inclusive, eu posso mandar tudo para uma companhia aérea só, se eu quiser. Agora, se você tiver vários cartões de companhia aérea, aí você tem que tomar cuidado. E tem uma coisa legal deles também, que a maioria deles vai isentar se você gastar X por mês, né? Então, por exemplo, da Azul tem um que é 2.000, o outro é 4.000, então você não paga anuidade. Só que se você tiver essa estratégia de pôr um cartão de cada companhia aérea e pingar milhas todo mês, vai demorar para você conseguir ter acesso a utilizar essas milhas. Por isso que tem que ser assim, bem pensado, né? Definir o que você quer, ver o que é mais vantajoso e traçar uma estratégia mais abrangente, assim mesmo. E se for assim, não, Isabela, me simplifica. Pega um cartão do banco que você tem um bom relacionamento e faz um cadastro na Livelo, faz um cadastro na Esfera e tenta sempre pontuar comprando nos parceiros. É simples, gente. É só uma questão de você saber que aquilo vai te dar a viagem que você quer, que é o estímulo que você precisa para lembrar de não ir no shopping diretamente, comprar na loja e comprar no site e ganhar toda aquela pontuação. Exemplo de quem está sempre na Livelo aí na Esfera, no mínimo com 1 ponto por real gasto, Amazon. Então, você já ia comprar aquele e-book, você já ia ler aquele livro, por que não ganhar uns pontinhos na compra, né? É 30 pontos, às vezes, um livro de 30 reais. Mas para você ganhar 30 pontos gastando no cartão em dólar, às vezes você precisa gastar 300 reais, né? Então, vale muito a pena você incorporar esse hábito de tentar pontuar nas compras do dia a dia mesmo. Legal. A Valdirene perguntou aqui, aonde vale mais a pena deixar os pontos acumulados para não expirá-los rapidamente? Na Livelo, por exemplo, ou melhor ir transferindo uma a cada companhia aérea? Eu sei que você respondeu muito disso do que ela perguntou agora, mas está aí um ponto-chave que a gente se preocupa. Eu já acumulei muitas milhas há muito tempo atrás, quando eu viajava na Azul,
Inclusive, eu gostava muito da Azul quando ela iniciou. Era gostoso de participar. Só que expirava. Pô, se eu ficar ali um ano sem usar, perdi todos aqueles pontos que a gente acabou batalhando. Hoje tem algum local que segura mais tempo? Existem alguns cartões que os pontos não expiram. Eu tenho alguns clientes que têm, eu não tenho. Mas, no geral, é bastante tempo, gente. Por exemplo, numa transferência, aí é importante pensar o seguinte: quando a transferência te dá bonificação, geralmente a bonificação ela tem uma validade, né? Então, às vezes é interessante você assinar um clube, porque quando você assina o clube dentro daquela companhia aérea que está mandando os pontos ganham maior validade. E, no geral, acho que são quase todos os cartões, são 2, 3 anos, não é tão rápido. Então, pensa o seguinte, o ponto vai durar de 2 a 3 anos no banco, e depois ele dura cerca de 3 anos também na companhia aérea. Então eu posso ficar 2 anos com ponto no banco. Quando ele tiver com 2 anos, eu jogo para a companhia aérea e ganho mais 3. Dá para ter um prazo um pouco maior. Mas se você começar a fazer compra bonificada, você vai Vou ter viajar sempre, né? mais rápido para você fazer suas viagens, porque essa pergunta sua vem de uma realidade que eu não gasto tanto assim, o meu cartão não pontua tão bem, porque quase nenhum pontua, então você vai demorar um tempão para ter aqueles pontos, né? Agora, se você usar um pouco mais de estratégia e complementar esses pontos numa compra de pontos promocional, ou fazer essas compras, porque quando eu compro o ponto, eu paguei o ponto, acabou. Às vezes, quando eu compro a coisa, eu ganho ponto. Então, é como se você estivesse saindo com um brinde, né? Tipo assim, você compra uma coisa que você precisa e ganha o mesmo ponto que você poderia ter comprado. Mas, com isso, você vai ter um acúmulo muito mais rápido. Então, você vai ver que num período de 2 anos, dá tempo de você utilizar tranquilamente. Que legal. Pô, maravilha. Isso é perfeito. Léo, você quer complementar alguma coisa? Perguntar algo, cara? Eu vi que você escreveu ali, não sei se eu Eu, perguntei direitinho. eu fiz aquela pergunta sobre aqueles aplicativos. Aliás, primeiramente, boa noite, tudo bem? Boa noite, Isabela. Boa Boa noite, pessoal. noite. Eu fiz aquela pergunta sobre aplicativos que juntam contas normais, coisas que normalmente você não compra no cartão. Você pode usar um aplicativo que faz você pagar aquilo no cartão. Só que eu parei aqui uns 20 minutos para atender uma ligação. Eu não sei se vocês já falaram disso ou não. Eu estava Acho que planejando O PicPay seria uma a gravação. situação como essa, né? Acho que não, Guto. Acho que é um aplicativo assim, que você coloca ali sua conta de luz, sua conta de água, sua conta de celular, você cadastra tudo no cartão de crédito e aí você paga em um valor só, uma vez por mês. Eu já vi uns 3 aplicativos, no mínimo, que funcionam dessa forma, mas eu nunca gastei energia para falar assim, eu vou testar isso aqui, vou pagar, vou ver se vale a pena, porque eu também não tinha motivação de usar muito cartão, né? Você acumulando milha, e coincidente é uma coisa que minha esposa me cobrou tem uma semana. Pô, a gente gasta pra caramba no cartão, porque a gente tá ganhando nada. Eu falei, eu vou ver isso, um dia eu vou ver isso. Ai, que bom. Quando a gente tem uma motivação, talvez valha a pena buscar e pesquisar, entendeu? Aí eu perguntei, Isabela, se você já teve algum contato com algum tipo de solução dessa. Então, não, o que eu conheço é diferente do que você falou, né? Nos que eu conheço, por exemplo, 99 Pay era o último que eu utilizei e começou a dar muito problema. Mas Esse é o ele problema. permitia, na época, o banco que eu usava pontuava no 99Pay. Então depende de 2 fatores, ó. Você tem que ter um cartão que pontua muito para valer a pena e tem que ter um banco que permite esse tipo de acúmulo por aplicativo. Tem vários que não tem mais, né? E aí, juntando esses 2 fatores, isso tem que ser, o custo disso tem que ser mais, não pode ser tão caro a ponto daquelas milhas estarem subindo o custo médio da sua conta. Então, isso tem que ser, as duas, ele tem que permitir o pagamento por aplicativo, você tem que pontuar bem,
E aí a gente calcula quanto que você está sendo cobrado, por exemplo, R$10 numa compra de R$100 e quantos pontos estão sendo gerados para saber se está valendo a pena ou não. Mas esse que você falou não é o exemplo que eu estou dando. O que eu estou dando é 99Pay, PicPay, Recarga Pay, né? Eles foram cortados há um tempão, o PicPay e o Recarga Pay. E o 99Pay já tem vários cartões também que não aceitam. O Itaú não aceita nenhum tipo de aplicativo. Então, dessa forma que você está falando, eu não sei. Eu teria que... Você pode me mandar... eu estou no grupo de vocês, se você quiser, ou manda para o Guto me mandar o aplicativo que eu posso pesquisar e te responder como que funciona. Mas há um tempo atrás teve um desses que começou a não pagar as contas, as pessoas tiveram problemas. É o risco, né? É uma fintech, né? Assim. E aí tem que ver se é uma coisa confiável, né? Se pontua mesmo. Porque, por exemplo, uma coisa que eu achei muito ruim que aconteceu, o cartão que eu tenho do Santander é do meu esposo. E ele não era... É um cartão que estava pontuando bem no Bateu Ganhou, né? Que estava com a pontuação duplicada. E eu gosto de usar muito a carteira digital, sabe? O pagamento de aproximação, sabe? Você o celular, né? E já paga. O Santander cancelou. Se você pagar por aproximação, você não ganha os pontos. Gente... E nem você só percebeu, sei lá, na fatura, né? Não, eu recebi a notificação, porque eu leio todas, porque eu tenho que aprender para ensinar para os meus clientes, né? Então, eu recebi a notificação e avisei, a partir de tal data não tem mais. Mas era uma função que eu usava muito. Porque você não precisa nem tirar o cartão da carteira, você já passa no celular, é uma comodidade muito grande. Relógio também, né, nas carteiras digitais. Sim. Então, nem isso eles estão aceitando. Então, depende muito de cada banco. Entendi. O mercado... Eu vou tentar pesquisar esse aplicativo e buscar, assim. Eu lembro que eu baixei, ficou no meu celular, aí eu não usei, aí eu deletei depois, sabe? Mas eu lembro de ler a respeito de uns 3, pesquisar, ver como funciona, mas não cheguei a utilizar. Entendi. Tá, olha aí que a gente resolve essa dúvida. O Mercado Pago, eu fazia muito pagamento também entre o Mercado Pago e o PicPay. Só que como faz muito tempo, fiquei descobrindo agora que eles meio que estão sumidos, né? O Mercado Pago, ele tem algum benefício, você sabe dizer, com pontos? Mercado Livre? Tem muita gente que compra muito, né? Tipo, você falou da Amazon. Então, não tem nenhuma loja que eu conheço que você pontue comprando neles, assim, diretamente no CPF, né? Vai ter o ponto do cartão. Mas dentro dele, ele tem aquela vantagem que você vai subindo de categoria. E aí, o que eu considero muito interessante para quem assina TVs, né? O Mercado Livre, se você pagar R$14,90 por mês, você passa a ser nível 6. E aí tem todas as vantagens de ser nível 6 no Mercado Livre, né? E você tem Star Plus e Disney Plus gratuitos. E se você assina o Disney Plus ou se você assina o Star Plus, eu acho que é 60 por mês ou 50. Então, quando você faz pelo Mercado Livre, o R$14,90 você ganha frete, desconto nos fretes de tudo que tem lá dentro. Você avança de categoria e aí com isso você aumenta o seu desconto nos fretes, né? E você tem Deezer, que é música gratuita, que é o concorrente principal do Spotify. O Deezer gratuito, o Star Plus e o Disney Plus. Então, para quem compra muito lá e gosta de música ou de TV, é interessante você ou comprar tanto a ponto de subir de categoria, né? Ou pagar esse valor mensal e ter acesso, porque R$14,90 por mês, se você compra lá 3 vezes pagando frete, já morreu, né? Já valeu super a pena. Se você fosse pagar o Deezer, ou se você fosse pagar uma assinatura dessa, já se pagou também. Sim, e muitas pessoas não sabem disso. E aí, quando você vai assinar direto no Disney Plus e direto no Star Plus, você vai pagar o valor cheio. Maravilha, pô, sensacional. Pessoas do meu Brasil Baronil, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O café se estendeu, a conversa estava boa.
A Márcia só ri. Ela deve estar preocupada ali. Deve ter uns 20 cartões, né, Márcia? Para você poder. Não, não tem tudo isso não, mas que eu estava pensando como eu conseguir aproveitar esses pontos aí, tá? Estou aí Olha, com interesse de adquirir mais conhecimento, porque a fatura não é tão alta, mas também não é mais tão baixinha, né? Então, só que eu já estava calculando aqui, o meu, por exemplo, ele faz, é aquele 1,5 dólar para converter a um ponto, né? Então, nesse sentido, ele já, pelo que eu interpretei, não seria um cartão bom, né? Para converter para milhas, né? Por exemplo, a cada um dólar e meio gasto, que ele acumula um ponto no programa de pontos, né? Mas assim, isso vai depender muito do quanto você consome, porque de repente você vai pagar a anuidade para ter um cartão que pontua mais, mas se você não gasta um valor, dependendo do valor que você gasta, não vai compensar, e é melhor continuar com esse, mas pensando, por exemplo, se ele pontua 1,5, mas se você transferir sempre quando tem promoção bonificada, ele vai ser 3 milhas por real gasto, por dólar gasto, né? Não só 1,5. Por quê? Porque você transferiu a 100%. Então, quando você... Não necessariamente você precisa trocar o cartão, talvez você precise só combinar outras estratégias junto. E essa troca, essa é uma dúvida, até meu marido estava aqui assistindo junto, até agora há pouco. Essa é uma dúvida, que ele até já tentou fazer essa transferência, mas geralmente aparecia só que dava um por um, né? Quando que isso tem mais momentos que você consegue fazer essa troca, por exemplo, que troca um ponto por 2 milhas, ou enfim, em que momentos que eu consigo saber que ele pontua mais ou menos na troca ali? Isso não tem uma previsibilidade. Geralmente é assim, aniversário da companhia aérea, aniversário do programa de fidelidade, algumas vezes por ano. Mas geralmente eles notificam no e-mail. Não é uma coisa assim impossível de você ver, por exemplo. Hoje está tendo promoção do Santander para o Esfera, do Esfera do Santander para o Smiles, ganhando 80% de bônus. Então, assim, não era previsto que seria hoje, mas quando você sabe que tem, você começa a se atentar também, né? Então, por exemplo, deixa o e-mail ali para receber as notificações, se a gente dá aquela olhadinha no e-mail, tu já consegue mais ou menos identificar que vai ter uma promoção, algo, e ficar atento, então. Isso mesmo. Maravilha. Isabela, só tenho a agradecer. Não sei se mais alguém gostaria de falar alguma coisa. A minha pretensão é pegar a Isabela para fazer um outro café expresso, para ver se a gente consegue ali tirar algumas dúvidas pontuais de um grupo de pessoas para poder já começar a startar. Eu não sei, Isabela, se tem como transformar isso em negócio para os nossos clientes. Porque, assim, tem muito cliente que, assim como nós, não tem ideia de que isso funciona e que isso exista. E dentro do serviço de BPO financeiro, que a gente vai fazer essa organização, se a gente poderia, talvez, ali criar uma métrica, tipo, a gente tem tudo mapeado, tá? Do que foi gasto com cartão, por exemplo. A gente consegue saber qual cartão. Eu fico imaginando transformar isso como uma informação valiosa para aquele pessoa física que está por trás daquele PJ, para falar para ele, olha, eu vou te dar um bônus aqui. Só de milhas que você recebeu nos últimos meses, você pode, entendeu? E são informações interessantes para a gente passar para os nossos clientes, né? Te agrega um pouco mais de valor. Só que é muito interessante conhecer, entender, saber como que a gente pode aplicar isso no dia a dia, porque a gente acaba tendo esse controle, né? Pelo menos o PJ comprando, a gente sabe qual cartão que ele está utilizando. E seria um campo vasto aí para poder pesquisar também em operadoras que fazem esse tipo de cobrança. Sermos PJs, provavelmente deva ter algum tipo de parceria ou não. Mas para nós faz muito sentido ter alguém como você para dar esse norte, para dar esse incentivo, já sabe ali como é que funcionam os cálculos, as bonificações, os programas, né? Eu acho que é válido a gente estar depois fazendo um café expresso para trocar uma ideia e discutir com um grupo maior de pessoas que topam fazer essa ideia. Sim, eu acho que a gente pode fazer uma mentoria focada nisso,
sabe? Eu preparar vocês para vocês saberem indicar o mínimo para o cliente, né? Tipo assim, operações básicas que ele poderia fazer. Ou até mesmo uma seleção por perfil. Dependendo da demanda do seu cliente, você poderia me indicar para ele ter uma consultoria, se for algo mais, por exemplo, uma viagem internacional. Mas se ele quiser só vender essas milhas, às vezes vocês poderiam fazer essa mediação aí dentro do programa de vocês. Então, assim, quanto mais a pessoa vai utilizar, mais interessante às vezes, uma consultoria ou uma assessoria específica com alguém com a minha especialidade, né? Mas, às vezes, se é só para vender ou se a demanda é menor, de repente, vocês poderiam já ser treinados para resolver essa demanda também. Para um cliente, por exemplo, que quer só transformar as milhas em dinheiro, né? Tem um colega meu do BNI que ele gasta 50 mil por mês, ou seja, no mínimo, dá para gerar para ele 12 mil reais por ano. E ele é uma empresa. 12 mil reais por ano numa empresa pode, às vezes, ser bonificação para o funcionário, pode bonificar todo mês o melhor funcionário, ou pode pagar, às vezes, dar um fôlego para a empresa, dependendo da época do ano, se é alguma coisa que vende menos em janeiro, por exemplo. Então, assim, 12 mil reais é uma quantidade super significativa, né? Por maior que seja a empresa, no mínimo, a pessoa pode presentear alguém que ela gosta com uma viagem muito incrível, assim. Então, eu vejo que se a gente fizer uma mentoria ou uma consultoria focada, às vezes, em identificar quanto que aquela empresa poderia estar gerando com as milhas, né? Já seria interessante como diagnóstico em si, para abrir os olhos ou, às vezes, para ter um segundo recurso financeiro também. Não, claro. E o Gilberto, ele é uma pessoa que está sempre próxima do café, Gilberto Cunha. E uma das coisas que ele ensina para nós é ter hub de parceiros. Então, por exemplo, o café, ele nasceu nessa onda colaborativa, onde o meu forte, dentro da minha empresa de BPO, é empresas de contabilidade que querem ter um BPO ou empresas do terceiro setor, né? Igrejas, institutos, associações. Só que, por exemplo, o Léo, ele pega um cliente que é da área médica. Chegou um cliente para mim, eu passo para ele. E a gente cria ali uma parceria, um hub de parceria, e se faz muito sentido ter você dentro de um hub de parceria para todos nós. Uhum. Eu fico imaginando quanto valor agregado a Márcia não pode ter quando chegar para o cliente dela e falar, olha, eu tenho uma parceira aqui, a Isabela, que pode cuidar de você nessa parte, ela também está cuidando aqui dos meus, então assim, pode todo mundo sair ganhando, todo mundo crescendo junto, se favorecendo, porque são informações que, poxa vida, não pode ser guardada só para nós. Eu não vou ter a sua expertise e nem a sua pegada. Claro que eu vou poder, quem sabe, ser o seu BPO financeiro, mas você pode ser, sim, dentro desses nossos clientes, dentro desse nosso contato, uma pessoa muito estratégica ali para poder estar crescendo junto, né? Para poder estar agregando valor, para poder estar mostrando para esse pessoal algumas possibilidades. É claro, é muito válido para nós ter um momento ali de um café expresso para trocar um pouco mais de ideia, amadurecer as ideias, se conhecer um pouco mais, mas com certeza ter você no hub de parcerias é algo extremamente benéfico para todo mundo que está no café. Entendeu? Com certeza é algo muito, muito vantajoso. Eu mesmo tenho um cliente que são 3 sócios. Eles gastam muito na pessoa física deles e eles viajam muito. Eu duvido muito que eles tenham alguém que possa prestar esse tipo de serviço. Uhum. E eles iriam ficar felizes se eu te apresentasse a eles. Então, isso é legal. Eu fico muito feliz por ter trazido algo que vai fazer diferença na vida de vocês e às vezes vai ajudar com que vocês viajem mais e melhor. Não só vocês, mas principalmente se vocês levarem esse conhecimento para mais e mais pessoas, né? Quando eu criei essa empresa, a minha visão era de que eu não podia só curtir os benefícios e melhorar minha vida, que eu achava que tá aí, tá disponível, que eu tinha que levar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Então, vocês vão
tá me ajudando nessa missão, eu fico muito, muito feliz. Isabela, só reprisa aqui pra gente. O nome da empresa é Bela Milhas, não é? Bela Milhas, é. E essa empresa é uma empresa de consultoria. Consultoria e assessoria, e também tem um desdobramento agora em mentorias e futuramente em infoproduto. E a pergunta que não quer calar, você tem BPO financeira? Ainda não. Pois bem, então você já pode aqui receber de todos nós uma proposta, né, um orçamento, para que você possa ficar mais tranquilo ali nos gastos e saber se está sendo rentável ou não, qual que é o tipo de cliente que você tem que pegar. Você pode estar mapeando todo o seu dinheiro. E milhas você vai estar mapeando bem, né? Não, mas é brincadeira da parte, é só para poder descontrair. Mas assim, foi muito agradável, eu agradeço muito o seu tempo, de todo mundo que está aqui participando, que participou até agora, porque querendo ou não, a gente sabe, né? O tempo que a gente está gastando aqui, se dedicando, é uma forma de aprendizado, é como é que se diz? É um crescimento, né? Mas eu tenho que agradecer muito a participação. Né? Vocês dedicaram ali alguns minutos, algum momento aqui para nós. Então, assim, sou muito grato pelo tempo de vocês, principalmente o seu, Isabela, por estar compartilhando esse conhecimento e falar tanto para você quanto para todos que o café está aqui à disposição para fazer que todo mundo cresça junto, que todo mundo possa, de alguma forma, aprender, né? Tá colaborando, tá se ajudando. Acho que nós temos mais a ganhar quando a gente faz essa ajuda mútua aí do que trazendo só para si. Né? É isso. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês. É muito importante ter umas carinhas no vídeo para a gente olhar e trocar uma ideia, para não se sentir tão sozinho. Mas fico muito feliz de poder estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Pessoal, então é isso. Uma boa noite para vocês. Espero que vocês durmam, mesmo depois de um café com um especialista. Mas estamos aí à disposição. Com certeza, para muitos que não puderam participar, a gente teve alguns eventos hoje com algumas pessoas influentes no meio do BPO, né? Tava tendo uma live até agora há pouco com o Wallenstein, só que aí as pessoas vão poder acompanhar depois no YouTube, e é claro, sempre rola aquele bate-papo lá. Agora a gente tem como referenciar, né? Olha, assiste lá o Café com a Isabela que ela vai poder ajudar. Então isso é muito bacana. Mais uma vez, obrigado. Obrigada a vocês. Uma ótima noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Até noite. mais.